somente. Graças a Deus. Nós vamos nos colocar em pé em reverência à palavra de Deus. Gênesis, capítulo 2. Nós vamos, como nós mencionamos de antemão, vamos estudar sobre o sábado hoje. O profeta viu dois extremos referente ao assunto. Creio que Deus nos coloca no centro. Gênesis capítulo 2, do verso 1 até o verso 3. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Senhor, aqui estamos na tua presença, ó Pai. Sem ti nós não somos nada. Sem a tua unção, nós somos como um sino que tine, Senhor. E nós pedimos nesta manhã, nesta hora, que o Senhor nos traga a unção da palavra, ó Pai. Pois nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Sentai-vos, irmãos. Irmãos, surge 3 perguntas que a gente recebe, a maioria das vezes, que falamos acerca deste assunto nos evangelismos. E nós vamos aproveitar as escolas dominicais para estudar estas coisas, como o sábado e outras coisas que nós temos o desejo de ensinar para a igreja. Veja, a primeira pergunta é essa: o sábado foi abolido? Devemos guardar um sábado, um dia de sábado? Devemos guardar o sábado? Bom, alguns dizem que o sábado foi abolido. Isto é um extremo, o sábado não foi abolido. Outros dizem que nós devemos guardar o dia do sábado, que é o 7º dia, que era um símbolo, nós vamos ver aqui, era uma sombra do real sábado. Agora, a outra pergunta é: devemos guardar o sábado? Irmãos, o sábado não foi abolido, ele foi cumprido. Ele apontava para um sábado real. E nós estamos e devemos guardar o sábado. Eu vou ensinar para vocês nessa manhã o que é o sábado. O sábado. O profeta de Deus nos mostra aqui na mensagem o que quer dizer sábado. Mensagem A Marca da Besta, parágrafo 17. O sábado realmente é uma palavra hebraica que significa descanso. Estão entendendo? Descanso. É o dia de descanso. O dia de sábado.
você para de trabalhar e coisas assim. Deus consumou a sua obra e nunca mais voltou a fazê-la. Então, irmãos, o dia do sábado, o sétimo dia, ele foi dado como um selo da criação. E nós sabemos pelo profeta de Deus que o Velho Testamento é uma sombra do Novo Testamento. Agora, este dia de sábado que Deus deu para Israel, para que o seu povo guardasse este dia, era um símbolo, um selo ou uma comemoração da criação. Veja que em Êxodo capítulo 20, quando Moisés colocou o sábado como um mandamento para Israel, lá no final, no versículo 11, vamos ler do 8, que é o que fala sobre o dia do sábado. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Agora, por que Deus criou o sábado? É o verso 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que nele há. E ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Então, o dia do sábado, ele foi feito em comemoração à criação de Deus. Deus criou as criaturas, Deus criou a terra, Deus criou Adão e Eva, ou seja, o primeiro Adão e a primeira Eva foram criadas ali, e Deus instituiu aquele dia de sábado como uma comemoração à sua primeira criação. Agora, no Calvário, ali em Jerusalém, há 2000 anos atrás, Deus fez uma nova criação. Por isso a palavra Velho Testamento quer dizer velho concerto. E a palavra Novo Testamento quer dizer novo concerto. No Velho Testamento mostra o concerto de Deus com Israel, com o povo judeu. Ali eles estavam vivendo o tempo da lei, chamada dispensação da lei. E na dispensação da lei, Deus instituiu o dia de sábado para Israel guardar. Mas ali no Calvário foi feita outra criação. Ali começou a dispensação da graça. Deus criou o segundo Adão. Deus criou a segunda Eva, que foi a sua igreja, a sua noiva. E quando Deus fez esta nova criação ali no Calvário, então ele selou com o sábado real. Agora, irmãos, este sábado, o dia do sábado, apontava para o sábado. Vocês conseguem entender? O dia do sábado apontava para um sábado verdadeiro. O sábado, a lei, toda a lei, era uma sombra. Hebreus capítulo 10, do versículo 1 aqui, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, não a imagem exata das coisas. Então a lei era uma sombra, não era a imagem exata. É como você vê a minha sombra nesta parede. Você está vendo a sombra, você não está vendo o real. Esta era a dispensação da lei. Então o sábado era uma sombra.
Colossenses capítulo 2, verso 16 e 17. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer. Não se deve comer isso, comer aquilo. Ou pelo beber. Ou por causa dos dias de festas. Semana Santa, não se pode comer carne, não se pode fazer isso. Paulo está dizendo aqui. Ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Amém? Entenderam? O sábado, o sábado sombra, ele trazia descanso corporal. 6 dias Israel trabalhava, e no 7º dia, eles descansavam somente um dia. Estão entendendo, irmãos? Então, a sombra do sábado, o sábado sombra, trazia descanso corporal, físico. Mas o sábado verdadeiro, ele não tratou mais de carne e sangue, ele não tratou mais de descanso corporal, ele tratou de descanso espiritual. O que significa sábado? A palavra sábado quer dizer o quê? Descanso. Amém? Então grave isso. A palavra sábado quer dizer descanso. Então Mateus, capítulo 11, verso 28 ao verso 30. Veja, sábado quer dizer descanso. Então, se você está cansado, ouça a palavra do Mestre. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Amém? E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Amém? Então, grave isto. O sábado, dia, dava descanso corporal, físico. Era um tipo, era uma sombra do sábado que viria um sábado. Deus fez aquilo como uma sombra. Então, o real sábado, o sábado verdadeiro, nos trouxe não descanso físico, mas nos trouxe descanso espiritual. Amém? Então, respondendo a pergunta, o sábado não foi abolido. Não, o sábado. Agora, o dia do sábado foi cumprido no Calvário. Ali no Calvário veio o dia do sábado, ali veio o sábado em pessoa. Está entendendo, irmão Valdir? Ali no Calvário veio a pessoa que aquele tipo apontava para Jesus. Então aquele símbolo dava descanso corporal. E aquele sábado real, ele deu descanso espiritual. Quando um irmão perguntar se você é sabadista, diga que você é. Nós somos os verdadeiros adventistas, irmão. Nós somos os verdadeiros sabadistas. Nós estamos guardando o sábado corretamente. Corretamente. Porque agora nós não descansamos mais em um dia espiritualmente. Nós guardamos o sábado, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, 24 horas, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 364 dias por ano. Quem está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e tudo se fez novo. Amém? Agora vocês prestem atenção, irmãos, que Israel tinha passado 400 anos sem um profeta. O último profeta que tinha profetizado em Israel foi Malaquias.
Malaquias profetizou 400 anos atrás. Então Israel passou 400 anos sem um profeta. Aquele foi chamado o tempo do silêncio de Deus. Por Deus não falar com Israel, a lei virou simplesmente uma tradição. Eles estavam tão distantes da palavra, eles estavam tão distantes da verdade, que quando o sábado chegou, o real sábado, que aquele sábado dia apontava, quando o sábado chegou, eles mataram o sábado por causa da sombra. Eles preferiram ficar com a sombra. Eles não quiseram o real sábado. Agora, irmão, você, preste atenção, São João, capítulo 5, bom seria que nós lêssemos todo o capítulo aqui, os irmãos pudessem anotar, seria bom. Veja que aquele paralítico que estava deitado ali, Jesus chegou, era dia de sábado, ele não podia carregar a cama dele, ele não podia fazer nada, nem comida eles não podiam fazer, eles faziam comida um dia antes para comer depois, nada. Esses que se dizem sabadistas hoje, eles não são realmente sabadistas, nem da lei, sabia, irmão? Nem da lei. Então Jesus curou aquele paralítico, é São João capítulo 5. Jesus curou ele, disse: pega a tua cama e vai embora com a tua cama. E ele pegou a cama dele, que ele se levantou curado. O sábado o libertou. O sábado estava aprisionando as pessoas. Chegou o sábado e trouxe libertação. E aí os fariseus encontraram ele e disseram: quem te mandou carregar a tua cama no sábado? Olha só. Aí ele disse: não, aquele que me curou. Mas eu quero chegar aqui. Você pode ler o capítulo inteiro. Verso 16. Irmão, você que é sabadista, veja, Jesus foi morto por causa do dia. Ou seja, o sábado foi morto por causa da sombra. Olha, 16. E por esta causa, que causa? E por esta causa, os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. Está vendo? E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Ou seja, Jesus trabalhava. Jesus não veio mais falar de dia de sábado. Verso 18. Por isso, os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Por quê? Porque não só quebrantava o sábado, veja, Jesus quebrou o dia de sábado. Está escrito na Bíblia. Porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então Jesus, irmão, não respeitou mais o dia de sábado, porque o sábado era ele. Ele era a pessoa do sábado. Por isso nós não vemos em nenhuma escritura, eu desafio, isso vai ficar gravado na internet, eu desafio qualquer pessoa a me mostrar nas escrituras uma ordenança no Novo Testamento a guardar o dia do sábado. Não tem. O Senhor do sábado, Ele foi o Criador. A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que se fez foi feito. São João I estava no mundo, e o mundo foi feito por Ele, e o mundo não o conheceu.
Ali, irmãos, estava a pessoa, ali estava o Jeová. Eis o grande mistério. Ali estava aquele que instituiu o sábado, lá em Gênesis capítulo 2, em Êxodo capítulo 20. Quando ele mesmo chegou oferecendo não mais descanso físico para um dia específico, mas um descanso espiritual todo o tempo. Agora, qual nós vamos preferir? Você descansar em um único dia ou você descansar todos os dias espiritualmente? Amém? Por isso, irmãos, veja bem, todos os 10 mandamentos, eu tenho aqui, vou ler para vocês. Todos os 10 mandamentos são eles. Talvez demore um pouquinho hoje, uns 10, 15 minutos a mais, tá, irmãos? Para nós terminar esse estudo. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás imagens de esculturas para adorar, né? Não falarás o nome de Deus em vão. Lembra do sábado. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não roubarás, não mentirás, não cobiçarás. Esses são os 10 mandamentos. Nenhum dele foi abolido. Vocês estão entendendo, igreja? Nenhum dele foi abolido. Todos eles foram cumpridos. Estes mandamentos, eles foram magnificados. De um certo lado, irmão, ainda ficou pior para nós. Veja aqui Mateus capítulo 5. Queria mostrar algo para vocês. Veja Mateus capítulo 5. Eu vou mostrar somente 2 para vocês aqui, para não tomar muito tempo. Mateus capítulo 5. O que acontece? Moisés desce do Monte Sinai. Veja bem, irmãos, eu vou mostrar a sombra para vocês. Moisés passa 40 anos no deserto. Jesus passou quantos dias no deserto? 40 dias. Né? Moisés, qual foi o primeiro sermão de Moisés? Foi o sermão da montanha, do Monte Sinai. Moisés subiu o Monte Sinai e desceu pregando os mandamentos, trazendo as tábuas da lei. Jesus, Mateus capítulo 4, Jesus passou 40 dias no deserto. E depois, qual foi o primeiro sermão de Jesus? O sermão da montanha, Mateus capítulo 5. Estão entendendo? E Moisés desceu pregando os mandamentos do Monte Sinai. E Jesus desceu pregando os mandamentos. É Mateus capítulo 5, irmãos. Aqui, Mateus capítulo 5. Aí ele fala, verso 21, preste bem atenção. Ouviste que foi dito aos antigos. Moisés, o que é o dito aos antigos? Moisés trouxe o mandamento lá no Monte Sinai, 21, Mateus 5. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Que mandamento é esse? Vamos olhar aqui, que eu fechei aqui. É o 6º mandamento. Não matarás. Jesus estava dizendo, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Ou seja, a lei condenava o ato. Está entendendo? O ato físico, que a lei estava tratando de corpo. Mas qualquer que matar será réu no juízo. Porém, eu vos digo, olha aí, lembre-se, irmão, todos os profetas falaram assim, diz o Senhor. Todos os profetas, veja, para você entender isso, todos os profetas que profetizaram no Velho Testamento, eles falaram assim, diz o Senhor.
Por quê? Porque Deus dizia para eles e eles diziam para o povo. Mas você não encontra Jesus dizendo assim diz o Senhor, não, eu vos digo. Estão entendendo, irmãos? Porque ele era o Senhor em carne. Ele não diz nenhuma palavra, ele diz assim disse o Senhor. Não, em verdade vos digo, em verdade vos digo. Aqui, ó. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar, ou seja, odiar, brigar com o irmão, contra seu irmão, será réu no juízo. Está entendendo? Ele diz também, não adulterarás. Então a lei condenava o ato. O ato físico a lei condenava. É o 7º mandamento, não adulterarás. Então Jesus vem aqui, ó, no verso 27. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Jesus estava citando o 7º mandamento. Eu, porém, vos digo, amém? Que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Preste atenção. Ficou pior, não ficou? Não ficou pior? Da lei? Ficou pior. Por quê? Porque a lei condenava o ato. No tempo da lei. No tempo da graça, esse mandamento ele foi magnificado e ele condena a intenção do coração. O sábado era físico, descanso físico. O sábado real nos trouxe descanso espiritual. Só que eu digo uma coisa para vocês, ficou pior, mas ficou melhor. Vocês conseguem entender? Por que ficou melhor, irmãos? Porque no tempo da lei, olha aqui, ó, você entender. Aqui está o homem, aqui está a lei, estava a lei, e aqui está Deus, o juiz. Então, o homem infringia a lei, só tinha Deus diante dele, o homem. Então, ele morria, ele era apedrejado. Se ele matasse, ele morria. Se ele roubasse, era cortado a mão. E se a mulher adulterasse, ela era apedrejada, e assim, etc, etc. Até uma profecia errada de um profeta era passivo de apedrejamento no Velho Testamento. Então nós ainda vamos pregar sobre a dispensação da lei e da graça. Eu só estou dando um parênteses para vocês entenderem. Nós tínhamos o homem, a lei e Deus. Na dispensação da graça veio o Cordeiro de Deus, veio o advogado, veio a graça. Então nós temos hoje o pecador, a lei está aí, não saiu, os mandamentos, a lei está aqui, a graça e Deus. Amém? O homem, você que está na internet, o pecador, a lei, o mediador, o advogado, a graça, o Cordeiro de Deus e a divindade juiz. Então nós temos a lei contra nós. Ficou pior, mas nós temos a graça ao nosso favor, nós temos o advogado, e ele disse para João: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, nós temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém? Mas eu não vou tomar esse lado, senão vai demorar, irmãos. Eu vou finalizar aqui para vocês, senão fica faltando aqui. Eu vou pregar numa outra escola sobre a dispensação da lei, a dispensação da graça, essas coisas eu vou pregar para vocês. Frisando mais aqui, havia cerca de 600 leis no Velho Testamento, 600 mandamentos, 600 tipos de lei. Agora, você vê, em São Mateus, por exemplo, São Mateus capítulo 19, aquele mancebo de qualidade chegou em Jesus e disse: bom mestre, que farei eu para conseguir a vida eterna?
E ele disse, verso 16: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Agora, com todo respeito, eu não estou criticando a denominação adventista. Não faço isso de púlpito. Não é meu caráter. Mas com todo respeito aos irmãos adventistas, irmãos, vocês que já até tiveram lá, se uma pessoa chegar no irmão adventista e perguntar para ele o que ele deve fazer para ser salvo, qual é a primeira resposta? Guarda o sábado, o quarto mandamento, não é? É o mais importante para eles hoje, é o dia do sábado. O mais importante para nós é o sábado. Estão entendendo? O sábado, que é o Cordeiro, que é o Salvador. É o Espírito Santo o sábado, irmão. Mas aquele mancebo de qualidade, ele perguntou para Jesus: o que fareis? O que devo fazer para conseguir a vida eterna? Vejamos a resposta de Jesus: guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? Presta atenção, irmão. Se Jesus fosse um irmão adventista, ele perguntou para Jesus: quais mandamentos eu devo guardar? Se o sábado, o dia do sábado, fosse necessário, seria a primeira coisa que Jesus tinha dito, não seria? Verso 18: disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás. Que é o que é não matarás? É o 6º mandamento. Não cometerás adultério, é o 7º. Não furtarás, é o 8º. Não darás falso testemunho, é o 9º. Honra teu pai e tua mãe, é o 5º. Ama-te e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Cadê o sábado, o dia? Não tem. Jesus nunca ordenou ninguém a guardar o dia de sábado. Todos os 9 mandamentos, eles foram recitados, retificados, magnificados no Novo Testamento. Mas nós não vemos nenhuma menção à guarda do sábado. Os judeus, irmãos, vale a pena eu acrescentar mais isso. Os judeus estão corretos em guardar o dia de sábado. Os judeus. Sabia disso? Por quê? Porque eles ainda estão no tempo da lei. No tempo da lei, Deus cegou os gentios e tratou com os judeus. Quando Jesus Cristo veio, Deus cegou os judeus e ele veio para os gentios. São João capítulo 1. Ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos e filhas de Deus. Então os judeus, eles ainda estão guardando a sombra, porque eles não receberam o sábado, eles foram cegados por um propósito. Qual o propósito? Para que Deus viesse aos gentios e resgatasse a Ruth, resgatasse uma noiva diante dos gentios. Deus não trata com 2 povos ao mesmo tempo, irmãos. Deus não trata com gentio e judeu ao mesmo tempo. Deus trata com o judeu e deixa os gentios cegados. Deus trata com os gentios e deixa os judeus cegados. Os judeus, então, não receberam o sábado. Estão entendendo? Então, os judeus estão certos em guardar o sábado, o dia. Estão entendendo? Porque a eles não foi revelado o sábado. Estão entendendo? Agora, eu vou mostrar uma coisa tremenda para vocês. Agora, um gentio guardar o sábado é isso aqui, ó. Apocalipse capítulo 2, versículo 9. Apocalipse 2, verso 9. Conheça as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico.
e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Isso é a Bíblia que está dizendo, Apocalipse capítulo 2, versículo 9. Então, um judeu tentar viver como um gentil é uma abominação diante de Deus. E um gentil tentar viver como um judeu é uma abominação diante de Deus. Assim, o judeu ortodoxo, que é o real judeu, é o judeu ortodoxo, ele não crê em Jesus. Para ele o Messias não veio ainda. Se perguntar para um judeu quem foi Jesus, ele diz, é o Messias dos cristãos. Lá. Ele não crê, eles não receberam. Então eles ainda estão na sombra. Eles ainda estão guardando o dia de sábado. E eles estão certos. Porque eles foram cegados naquele símbolo. Agora os gentios, nós recebemos a pessoa do sábado. Nós recebemos o sábado em pessoa. Agora um gentio querer ser um judeu, guardar o dia de sábado, viver aquelas coisas da lei, aqui está dizendo Apocalipse capítulo 2, versículo 9, são a sinagoga de Satanás. Sinagoga quer dizer igreja, templo também. Estão entendendo, irmãos? Devemos ser gentios. Agora veja bem que eu vou finalizar aqui mais uns 10 minutinhos com isso, aos gentios. Aos gentios. O apóstolo Paulo, ele foi levantado por Deus para trazer o evangelho aos gentios. Nós somos gentios, vocês sabiam disso, né? Nós somos gentios. Nós éramos pagãos por natureza, somos pagãos por natureza. Mas Deus teve a graça por nós e enviou Paulo para trazer o evangelho aos gentios. Foi Paulo. E Paulo escreveu 14 cartas apostólicas aos gentios. Agora, quando Paulo começou a pregar aos gentios, ali os apóstolos judeus estavam vivos. E foi ali, Paulo se encontrava com ele. Irmãos, em Atos capítulo 15, nós vemos ali, verso 1. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos. Veja, eles foram visitar a igreja de Paulo. Estão entendendo? Discípulos descia da Judéia lá de Jerusalém, sabadistas da lei, ia lá, vamos visitar a igreja do Paulo. Eles falavam assim, bom, tem um movimento aí, aquele Saulo que perseguia nós, diz que está pregando a Cristo também, vamos lá visitar a igreja deles. E eles foram lá visitar a igreja de Paulo. Quando chegou lá, aqui então alguns que tinham descido da Judéia, ensinavam assim os irmãos, se não vos circuncidades conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Quando eles chegaram lá, irmãos, eles viram que Paulo não estava ensinando a lei para aquele povo. Paulo não estava ensinando a guarda do sábado. Paulo não estava ensinando a circuncisão. Paulo não estava mexendo com questão de comer carne de porco, peixe com escama, sem escama. Não. Paulo estava ensinando a graça. Quando chegou aos hebreus, o que são os hebreus? São judeus. Quando chegou aos hebreus, ele disse, a lei é uma sombra, era uma sombra. Ele tratou, Hebreus capítulo 4, ele trata de lei. Nunca ninguém foi aperfeiçoado pelo sangue de bodes e de touros, mas pelo sangue de Jesus Cristo, Ele nos limpa e nos purifica de todo o pecado. Verso 2, é Atos 15. Lê em casa, quando você chegar em casa, lê o capítulo todo de Atos 15, que você vai entender o que eu estou pregando. Eu vou resumir aqui, porque senão vai dar muito tempo. E tendo tido Paulo e Barnabé, não pequena discussão e contenda contra eles, ou seja, tiveram uma grande discussão ali, irmãos, por causa disso. Olha aqui,
tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles. Ali houve uma discussão, houve um debate, houve uma briga de palavras. Resolveu-se, preste atenção, depois daquele debate, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Que questão? A lei, aos gentios, esta era a questão. Agora, lá no verso 23, eu vou resumir, tá? Lá no verso 23, nós vemos a carta. Irmãos, foi escrito uma carta, os apóstolos escreveram uma carta aos gentios. Quem sabia disso? Foi escrita uma carta concernente à lei, a nós os gentios. Verso 23, irmãos. Você grava, você que está na internet pode anotar. E por intermédio deles escreveram o seguinte, é o verso 23 de Atos, capítulo 15, eu estou lendo. Os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios, que estão em Antioquia, e Síria e Cilícia, saúde, ou seja, paz seja convosco, porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei. Está entendendo, irmãos? Não lhes tendo nós dado mandamento, ou seja, os apóstolos não mandaram aquilo, eles foram lá visitar a igreja de Paulo. Quando eles chegaram lá, eles viram que a igreja de Paulo não guardava a lei, não era circuncidado, não guardava sábado, eles brigaram com Paulo. Mas Paulo estava pregando aos gentios, eles eram judeus. Verso 25, pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns homens e enviá-los com os nossos amados Paulo e Barnabé, que eram os pregadores aos gentios. Homens que já expuseram as suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais por palavras vos anunciarão também as mesmas coisas, ou seja, eles enviaram a carta e enviaram Judas e Silas como testemunha também. O que a Bíblia diz? Pela boca de 2 a 3 testemunhas, não é isso? Então eles enviaram o papel escrito e enviaram 2 testemunhas. Enviamos, portanto, Judas e Silas. Não era Judas Iscariotes, é outro Judas. Os quais por palavra vos anunciarão também as mesmas coisas. Agora veja a carta. Na verdade, isto é a carta, eu estou narrando a carta, tá? É o verso 23, por intermédio deles, escreveram o seguinte, tem 2 pontos, irmãos, vocês que estão na internet, que vão assistir, tem 2 pontos. E por intermédio deles, escreveram o seguinte, então eu estou lendo a carta. Eu já estou no verso 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. 2 pontos. Se fosse um irmão adventista, com todo respeito, o que seria necessário para ele, em primeiro lugar, irmão? Guardar o sábado, não é? Então ali, os apóstolos, irmãos, estavam resolvendo uma questão da lei com os gentios. Foi uma coisa muito séria isso aqui. Porque ele está dizendo, na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. 29, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue,
e da carne sufocada e da prostituição. Não tem sábado, irmão. Das quais coisas bem fazeis se vos guardardes. Bem vos vá. Tendo eles então se despedido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. Entenderam a questão? Então, finalizando aqui, que eu vou finalizar. A lei, o sábado era uma sombra de Jesus Cristo, e o sábado é o Espírito Santo. Deixa o profeta nos falar aqui. Deixa o profeta nos falar. Profeta de Deus, eu marquei aqui. Já vou finalizar para vocês, irmãos. Mensagem Apocalipse, capítulo 5, segunda parte, parágrafo 115. Isto é exatamente ao que a igreja tem chegado nesse último estágio do Pentecostes. Vem, no princípio do Pentecoste, todos eles avançaram, e eles tinham que fazer isso, e eles vibraram e tudo mais. Agora, o que a igreja está fazendo, a verdadeira igreja está apenas descansando. O que é o descanso? Aqui está o descanso, é o Espírito Santo. Amém? O dia do sábado, esse é o sábado, é o Espírito Santo. Se alguém está em Cristo, parêntese, se alguém está no sábado, agora nós podemos entrar no sábado. Agora o sábado está em nós. O sábado em vós, esperança da glória. Aleluia. Aleluia. Bom, os adventistas do sétimo dia nos diria: vocês sabem a respeito do sábado ser o sétimo dia, ou algo assim? Hebreus capítulo 4 diz: nós que temos entrado em seu repouso, temos cessado nossas obras, como Deus cessou as suas. Então o sábado é o Espírito Santo. Amém? Vamos colocar em pé, irmãos. Então, devemos guardar o sábado, entenderam? O sábado, que é o Espírito Santo, é Cristo, é o sábado. Quem está no sábado está em descanso. Deus os abençoe. Nós vamos agradecer a Deus. Feche os seus olhos. Senhor Deus, maravilhoso Pai celestial, muito obrigado, Senhor, por este ensinamento que o Senhor nos deu nesta manhã. Sela isso em nossos corações. Abençoe aqueles que estão ouvindo e assistindo pela internet, que isso possa também penetrar em seus corações, ó Pai. Nós te agradecemos pelo Senhor ter nos enviado um profeta. Nós estávamos cegados, perdidos, Senhor, mas agora nós temos o conhecimento real da palavra. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vamos dizer glória a Deus. Glórias a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus os abençoe. E a partir das 18h30, nós estaremos aqui. Hoje tem Santa Ceia. Tem ceia hoje. Então todos venham estar na igreja para nós ceiarmos. Deus os abençoe. E até às 18h30. Deus abençoe, irmão Jair, irmã Viviane. Obrigado pela companhia de vocês. Deus abençoe.